Nas grandes cidades, pessoas se cruzam todos os dias, trocam olhares, palavras e gestos. Mas já paraste para pensar como essas pequenas interações constroem a sociedade? Foi nesse cenário urbano em constante movimento que investigadores começaram a observar a vida social como um verdadeiro laboratório humano. No início do século XX, a cidade de Chicago tornou-se o centro desses estudos, reunindo imigrantes, culturas diferentes e novas formas de convivência. A partir dessas observações, nasceu a chamada Escola de Chicago, uma corrente que passou a estudar a comunicação não apenas como mensagem, mas como interação social. Olá, meu nome é Melissa Centeio, sou aluna do primeiro ano do curso de Ciências de Comunicação. Estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Teoria de Comunicação sobre a Escola de Chicago. Boa tarde, hoje vou apresentar um tema importante na teoria da comunicação, a Escola de Chicago e o interacionalismo simbólico. Mas afinal, o que isso significa? O que uma cidade e pessoas comuns têm a ver com a comunicação? É isso que vamos descobrir agora. A Escola de Chicago surgiu nos Estados Unidos no início do século XX, numa época em que a cidade crescia rapidamente. Chegavam imigrantes, novas culturas e diferentes formas de viver. Os investigadores começaram a observar a cidade como um laboratório social, onde podiam estudar o comportamento humano. Um dos principais autores foi o Robert Park. Para ele, a cidade não era só prédios e ruas, mas um espaço vivo cheio de relações humanas. Park defendia que, para entender a sociedade, era preciso observar como as pessoas convivem, se comunicam e ocupam espaço urbano. Um outro autor importante foi o George Herbert Mead. Ele explicou que nós não nascemos com uma identidade pronta. Nós aprendemos quem somos através da interação com os outros, na família, na escola, na sociedade. Ou seja, a comunicação ajuda a formar nossa identidade. Essas ideias deram a origem ao interacionalismo simbólico. Essa teoria diz que damos significado às coisas através da convivência social. Palavras, gestos, expressões são símbolos. Por exemplo, um sorriso pode significar simpatia, ironia ou vergonha, depende do contexto. Agora vou mostrar um pequeno vídeo que explica melhor o interacionalismo simbólico. Já vimos ou pegamos em uma bandeira. A rigor, é um pedaço de pano colorido. Mas na prática, a bandeira possui um significado que vai muito além de um mero pedaço de pano. Ela pode representar um país, um território, uma agremiação esportiva, uma religião ou qualquer outro grupo. Portanto, se para você uma bandeira for apenas um pedaço de pano e você usar uma bandeira de algum grupo como um pano de chão, certamente você irá iniciar uma confusão enorme, podendo acabar em luta corporal, guerra e até morte. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, atribuímos significados às coisas, mas o significado para um não é o mesmo significado para os demais. As coisas não são apenas coisas. Quando atribuímos um significado às coisas, elas se tornam símbolos, e os símbolos passam a governar as ações das pessoas. Para relacionarmos bem com as demais pessoas, é necessário que a gente conheça o aparelho simbólico que as governa. E a teoria que explica isso é o chamado interacionismo simbólico, que será o tema do pensamento em gotas neste vídeo.
mostra que os significados não estão nas coisas, mas nas relações entre as pessoas. Erving Goffman aprofundou essas ideias dizendo que a vida social funciona como um triângulo. Cada pessoa representa papel: estudante, amigo, profissional. Tentamos controlar a imagem que os outros têm de nós. Isso é chamado de representação social. Anton Giddens explicou que a sociedade influencia as pessoas, mas as pessoas também influenciam a sociedade. Ele chamou isso de teoria da estruturação. Também falou em reflexividade. Somos capazes de pensar sobre as nossas ações e mudá-las. Ligação com comunicação. Para as ciências da comunicação, essa escola é importante porque mostra que comunicar não é só transmitir mensagem. Comunicação é interação, convivência e construção de sentido no dia a dia. Em resumo, a Escola de Chicago mostra que a comunicação nasce das relações humanas. O interacionalismo simbólico ensina que criamos significados através da interação. A sociedade é construída todos os dias pelas nossas ações. Foi esta a nossa reportagem especial sobre a Escola de Chicago.